Salve, salve, ouvinte do Esquema Tático, bem-vindo ao nosso 11º episódio, mais um episódio chegando para você e hoje com um tema polêmico, eu diria. Sempre que a gente tenta entrar num consenso do maior clássico do Brasil, acaba saindo uma boa discussão, sempre um tema um pouco mais opinativo, um tema um pouco mais complicado da gente se enredar, mas a gente não tem medo de polêmica aqui no Esquema Tático e vamos fazer essa discussão sobre qual seria o maior clássico do Brasil. E para me ajudar nessa discussão, para compor a bancada do Esquema Tático, estou aqui com esses membros maravilhosos que saem tabelando e tocando toda a semana no seu Spotify ou no seu reprodutor de podcast. Eu já estou aqui com eles, nosso amigo Fred Gino, nosso amigo palmeirense, está um pouco chateado que o Dudu foi embora, um pouco feliz, ele vai falar um pouco disso mais para frente. Nosso amigo tristonho com a situação financeira do time, né? Mais um cara que ficou bastante contente com a eleição do André Sanches para a presidência do clube. Nosso amigo Daniel Zucco. O nosso santista, que tem menos de 50 anos de idade, uma raridade na bancada. Nosso amigo Guilherme de Almeida. Por fim, o Otávio Coutinho, a nossa cota do São Paulo, um pouco chateado que não vê o time ganhar nada há uns 12 anos. E apresentando o programa, vocês já me conhecem, alguns já me amam, outros me odeiam. Matheus Coutinho, a cota da Portuguesa. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para o Fredão, que vai fazer uma pequena introdução do assunto de hoje. Fredão, quais são os maiores clássicos nacionais? Já abre aí a sua palavra, manda um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver escutando a gente. Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Bom, cara, primeiro eu vou falar um pouco como surgiu essa opção, né, de tema. A gente, como sempre, a gente começa a ter discussões aleatórias no grupo do Esquema Tático e esse rendeu uma boa discussão, então a gente achou que seria um bom tema para podcast, né? Esse é o nosso radar para descobrir se o tema é bom ou não, quanto tempo ele dura a discussão no nosso grupo, né? Cara, eu acho que assim, para falar de clássico, a gente precisa falar de relevância. Porque falar de rivalidade é uma coisa extremamente subjetiva. Aposto que o nível de rivalidade, o nível de não vou usar ódio, mas de vontade de vencer o rival, tanto em Palmeiras e Corinthians, quanto Vasco e Flamengo, ou Internacional e Grêmio, eu acho que é o mesmo. Então, eu me baseio pela relevância desse clássico. Então, para mim, o maior clássico do Brasil é Palmeiras e Corinthians, não só porque não por ser palmeirense, mas porque é um clássico que já decidiu fases finais de Libertadores, final de Campeonato Brasileiro, de Rio-São Paulo. Para quem é muito novo, o torneio Rio-São Paulo era um torneio extremamente importante, tinha peso de um campeonato nacional na época. Já decidiu o estadual, então eu vejo que é o clássico que tem mais relevância futebolística, se você pegar ao longo da história. Em segundo, eu colocaria Flamengo e Vasco, sim, da mesma lógica, que já decidiram final de Copa do Brasil. Em terceiro, eu colocaria o Grenal muito por conta da mística, por ser um estado inteiro um contra o outro, né? Principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo em Pernambuco, a gente tem mais de um time grande que tem mais de uma rivalidade interna dentro do estado. Até mesmo em Minas, que apesar de todo mundo conhecer Atlético Mineiro e Cruzeiro, existe uma grande rivalidade com o América também, que nos últimos anos, nas últimas décadas, não vem sendo um time tão forte, mas tem uma rivalidade lá sim. Eu acho que por conta de dividir um estado, eu acho que o Grenal ficaria em segundo. Em quarto, a partir daí eu já coloco um pouco mais de mística, né? Eu acho que em quarto eu colocaria o Bavi, que já se enfrentaram várias vezes na Copa do Nordeste, apesar de em campeonatos nacionais, até mesmo internacionais, não se encontrarem nas fases finais ou fases decisivas. Eu vejo que eles se enfrentam bastante ali na região do Nordeste, e eu acho que, seguindo o critério que eu estou utilizando, eu acho que seria o quarto. O quinto, a partir do quinto eu acho que eu colocaria mais pela fama, mais pelo tamanho que tem o nome do clássico. Eu colocaria o Fla-Flu, principalmente os clássicos do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, tem muito
impacta muito o Brasil, porque na década de 80, 90, a Globo transmitia muitos jogos do Rio de Janeiro para a região norte, nordeste, enfim. Então, torcedores de Flamengo, Vasco e Fluminense tem no Brasil todo, né? Então, quando ocorre esse clássico, mobiliza, pelo menos para assistir o jogo, uma boa parte do país, não é tão regionalizado, né? E eu acho que esses são os maiores para mim. Se for ranquear aí os 5, né? Eu acho que eu falei 5. Eu acho que seriam os 5 maiores. Beleza, Fred, obrigado pela introdução do assunto. Aproveitando, já peguei aqui alguns dados de alguns dos maiores clássicos que a gente tem no país. O Fred já citou alguns deles, mas acho importante a gente passar alguns dados para a gente ter mais como base da discussão. Primeiro, Palmeiras e Corinthians, que é o derby de São Paulo, talvez seja o derby mais equilibrado em números, né, de todos que eu tenho aqui na lista, que foi um jogo que teve 127 vitórias para cada lado e 109 empates, né? Também foi o único clássico que já teve jogos em fase de mata-mata de Libertadores. Foram 4 jogos, uma semifinal, uma quartas de final. O Fredão lembra com bastante carinho desses jogos, tenho certeza, já o Zuco nem tanto. Mas é um clássico também que já disputou decisão de Paulista, de Rio-São Paulo, até título brasileiro já foi disputado por essa dupla. E, exato, como o Fred comentou aqui também, teve jogos em fase de grupos de Libertadores também. Então, um clássico bastante importante em termos tanto futebolísticos quanto de rivalidade. Um outro clássico que separei foi o Corinthians e São Paulo, que é o conhecido como majestoso. Aqui o Corinthians já tem uma vantagem maior, são 130 vitórias contra 106 do São Paulo e 109 empates. Também um clássico que já teve em Libertadores em fase de grupos em 2015, dois times que já se enfrentaram na Recopa em 2013, o Corinthians sendo campeão. E é um jogo que também que já foi disputa de Campeonato Brasileiro, de Rio-São Paulo, fora o Paulista também. No Rio a gente tem o Fla-Flu, que eu acho que seja o mais charmoso dos clássicos, né? Tem aí 155 vitórias do Flamengo contra 132 do Fluminense. E também no Rio temos o clássico dos milhões, que é o Flamengo e Vasco. Eu acho que esse já fica até um pouco acima no quesito rivalidade e relevância do que o Fla-Flu, apesar desse ser mais charmoso, né? Flamengo e Vasco tem um retrospecto de 154 vitórias para o Flamengo e 137 para o Vasco. Mas também um jogo que já foi decisão de Rio-São Paulo, de Copa do Brasil, então também trazendo um pouco mais de relevância e história para esse clássico. Fora desse eixo, a gente tem o Cruzeiro e Atlético, também já disputa de Copa do Brasil, já foi diversas vezes final de Campeonato Mineiro. O Atlético com um retrospecto bem mais favorável, de 107 vitórias contra 170 do Cruzeiro e 137 empates. Falar também um pouquinho do Grenal, acho que talvez seja a maior rivalidade do Brasil, né? E tem também uma história muito bacana, como o Fred comentou, um clássico que tem uma contabilidade única, com 156 vitórias do Inter, 133 do Grêmio, e inclusive o Grêmio fica atrás até no número de empates nesse clássico, são 135 empates. Já foi decisão de Copa do Brasil, já se enfrentaram em Sul-Americana. A gente teve aquele jogo histórico da última Libertadores, onde terminou com acho que 8 expulsos, um jogo que tem uma mística muito forte. E aí citando também outros 2 grandes clássicos do nosso Brasil, o Bavi, que é um dos maiores clássicos do Nordeste, com 185 vitórias do Bahia, 155 do Vitória e 152 empates. E por fim o Sport Santa Cruz, o clássico das multidões, também um clássico bastante significativo para o Brasil. O Sport tem um retrospecto bem favorável também, de 132 vitórias a 168 do Santa Cruz. E um confronto que também se dá bastante na Copa do Nordeste, já teve confrontos mais históricos, como na Norte e Nordeste também. E sem contar que já se enfrentaram na Sul-Americana. Meninos, vocês têm alguma coisa para complementar? Algum clássico que vocês acham que vale a pena a gente mencionar também nessa lista? Ou o que vocês têm a dizer desses 8 que eu trouxe para a gente começar essa discussão? Bom, olá ouvintes, olá coaches. Antes de eu começar a falar, só queria dizer que estamos gravando no dia 11 de julho e hoje é um dia especial na história dos clássicos brasileiros, porque há 100 anos, a 11 de julho
de 1920, houve a maior goleada da história dos clássicos paulistas, quando o Corinthians meteu 11-0 no Santos, em plena Vila Belmiro, e o jogo acabou aos 21 minutos do segundo tempo, porque o time do Santos cansou de levar gol e simplesmente desistiu. O Gui pode comentar mais depois. Gostaria de falar que acho o Derby Paulista o maior clássico, mas não sei se seria por clubismo meu, porque o Grenal é gigantesco. Eu acho que o Grenal leva uma vantagem em relação aos clássicos do Rio e de São Paulo, porque são os dois únicos times grandes do Rio Grande do Sul. Então, até como o Fred falou, o Coutinho também, divide o estado. Então, a rivalidade é muito grande. No Rio e em São Paulo, que tem 4 grandes cada, fica mais complicado, né? Porque, beleza, para mim, eu acho que nem tem muita discussão. O maior clássico do estado de São Paulo é Palmeiras e Corinthians. Mas não dá também para você discutir o tamanho que é um Palmeiras e Santos, um Corinthians e São Paulo. São clássicos bem grandes e eu acho que talvez entre em detrimento por existirem mais de uma rivalidade, né? Para ser justo com o Rio Grande do Sul, eu acho que em terceiro, em questão de grandeza, ficaria o Juventude. Tem também o clássico contra o Internacional, que é o Juvenal, tem o clássico contra o Grêmio, mas nem se compara, né? Eu acho que quebra a barreira de ser um clássico regional, se torna um clássico nacional e diria até que internacional. Inclusive o Coutinho citou o último jogo, que foi o último jogo da Libertadores antes da parada, por causa da pandemia, a situação que vivemos agora, e foi um jogo emblemático, houve uma treta generalizada. Acho que isso significa muito. O Bavi também, eu vou citar, o Coutinho já citou. O Bavi é um clássico muito grande. Eu que vou direto para Bahia, tenho família lá, eu vejo o tamanho e não tem nada parecido em nenhum outro estado. É bizarro. Principalmente em Salvador, lógico, a capital, que o pessoal torce para esses times, não torce para times do sul, sudeste. Cara, é uma treta infinita, eles discutem quantas estrelas cada um tem no escudo, por mais que o Bahia seja um time mais novo e leve vantagem, a torcida do Vitória comenta as vitórias mais importantes, e eles já decidiram 28 campeonatos baianos, e o Bahia ganhou 14 e o Vitória ganhou 14 dessas finais. Já teve 3 finais de Copa do Nordeste, aí o Vitória leva vantagem, ganhou 2, o Bahia só ganhou 1. E um outro clássico também que eu quero comentar é o Repá, o nome eu não gosto muito, mas é o Paysandu e Remo, né? Remo e Paysandu, que é o clássico com mais jogos disputados no futebol mundial. São 753 partidas, 261 vitórias para o Remo, 236 para o Paysandu, quase 1.000 gols marcados para cada time, e 256 empates. É um clássico bem parelho, com muitos jogos, não só no Campeonato Paraense, como em várias divisões do Campeonato Brasileiro, como jogos no Norte e Nordeste, na Copa Verde, e outras Copas regionais. E esses são meus comentários, deixo para comentar mais depois, passo a bola para o Gui agora. Obrigado, Dani. Eu queria começar o meu comentário já respondendo à provocação do nosso querido Dani sobre o fatídico clássico que acabou no placar deveras negativo para o meu time, mas eu devo lembrar ele que o maior jejum de vitórias entre um time e outro é do meu time, né? Contra o seu. Vocês, na época do Pelé, eram a nossa putinha, né? Então, tudo bem, não tem problema esse... Mas então, vamos pro assunto do dia, que é os maiores clássicos. Bom, diferentemente dos meus irmãos aqui, eu vou elencar o Grenal como o primeiro clássico na minha lista, porque, embora eu seja paulista, né, paulistano, que a
questão de você ter dois times num só estado, um estado grande como o Rio Grande do Sul, um estado que tem pessoas muito apaixonadas por futebol, tem torcedores muito fanáticos que acompanham, que são realmente leais aos times que eles torcem, e você vê a paixão deles na arena, quando tá rolando o jogo, no clássico. É um caldeirão, tanto na Arena Grêmio quanto no Beira-Rio. É um jogo parelho. Quando eu lembro na época de Olímpico, o Grêmio botava uma pressão naquele estádio que era surreal. Surreal. Só a Vila Belmiro para ter um clima mais animado que esse, né? Mas, enfim. Como segundo lugar, aí eu já vou concordar com os meus irmãos, não tem como. Né? O Corinthians e Palmeiras é um clássico formidável assim, do estado de São Paulo. É um clássico que junta as duas maiores torcidas, né? Torcidas muito apaixonadas, e um clássico de times que um saiu do outro, né? E por conta de desavenças, por conta, né, de rixas da época, acabou formando um clássico, né, formidável, que foi até tema de filme, né? Se meus amigos lembrarem aqui, o Casamento de Romeu e Julieta é um baita filme legal, nacional aí, que prestigia as duas torcidas, que conta a época ali mais ou menos do Mundial, né? Mostra eles viajando para Tóquio e tal. É um filme bem interessante, né? E como terceiro lugar, eu queria colocar o clássico carioca, o Flamengo e Vasco, né? Porque o Fla-Flu, ele tem a sua significância, tem sua importância, mas Flamengo e Vasco são as torcidas mais que mais vibram, que mais tem amor pela camisa, que tem mais fãs fiéis, né? Não são torcidas modinhas. Eu acho que o Fluminense, ele segue um pouco a linha do tricolor paulista, né? Ser um time de modinha, né? Quando tá bem, galera vai, apoia e tudo mais. Quando tá mal, você não encontra nenhum, eles não querem falar sobre isso, né? O futebol acaba pra eles, né? Então, seguindo nessa linha, por isso eu elenco o Flamengo e Vasco como o maior clássico. Queria também ficar feliz agora pelo Dani ter lembrado do Remo e Paysandu, porque para mim é um clássico que é muito significativo aqui no Brasil. É um clássico de times do Norte que tem pouca renda para mover o seu elenco, né? E para ver, eles têm participações muito interessantes, tanto em Libertadores, né? Vamos lembrar que o já ganhou até do Boca Juniors na La Bombonera, né? Então, um time que paga o jogador com cesta básica, salário mínimo, conseguir um feito desse assim é brilhante, assim, é genial, né? Um time que supera adversidades, e o Remo também, um time muito importante, já galgou bons resultados no Campeonato Brasileiro, né, nas Copas regionais e tudo mais, né? E esse é meu comentário de abertura, e vamos passar a bola pro Otávio, que eu dei uma provocadinha nele. Bom, não sei como o cara quer falar que a torcida do São Paulo some, sendo que no 2017, quando a gente estava muito mal das pernas, quase indo pro rebaixamento, quem salvou aquela equipe foi, em grande parte, a torcida, e a outra metade de quem salvou foi o Hernanes. Então, não sei como o cara quer falar um negócio desse. Nunca deve ter ido pro Morumbi dia de Libertadores, não viu, não estava comigo em 2016, quando eu fui assistir São Paulo e River Plate. São Paulo com aquele time horrível, chegando na semifinal da Libertadores. Não sei como é que fala que a torcida abandona o time, né? Sendo que o time dele nem torcida tem muito. Mas tudo bem.
Falar bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes. Bom, falar aqui um pouco sobre os clássicos que já foram citados. Falaram sobre o Corinthians e São Paulo. Quero falar um pouquinho do meu time. É um clássico que ultimamente, na verdade, o histórico não é muito favorável para a gente. A gente voltou até algumas vitórias recentemente, mas vale lembrar que o nosso time nos últimos anos não tem tido muita força, então agora talvez melhore aí com o dinizismo. Para mim, o maior, eu não colocaria, que nem alguém falou, do Grêmio e Inter, eu colocaria o Palmeiras e Corinthians. Eu acho que além de ser um clássico centenário, é um clássico que envolve muita rivalidade, sempre que jogam, sempre tem alguma briga, sempre tá clássico envolto em polêmicas, né? E diversas vezes quando um perde pro outro, a gente vê a torcida ficar louca, né? Palmeiras uma vez já destruiu o metrô, Corinthians também. Então, eu acho que esse é o clássico. E além de que já decidiu vaga em final de Libertadores, então é um clássico que eu acho que ele já chegou mais longe no cenário internacional também. Cruzeiro e Atlético Mineiro, pelo o que eu vi enquanto eu pesquisava, é o clássico que decidiu muitos campeonatos, mas é um clássico que ele começou a ficar grande ali por volta dos anos 50, anos 60, então eu acho que ele não chega tão perto assim dos outros clássicos que foram elencados. O Grêmio e Inter é uma rivalidade de duas equipes centenárias também, um clássico que divide estado e também foi considerado pela revista 442, que é relativamente bem conceituada no meio, considerado o 8º maior clássico do mundo. Então, não é pouca coisa. E o último jogo foi maravilhoso, né? Aquela briga, 8 jogadores expulsos, nos últimos anos aí que a gente teve o rebaixamento do Internacional também, acho que acirrou ainda mais essa rivalidade, porque depois o Inter voltou e voltou bem, então ainda é sim uma das maiores rivalidades do país, sim. Fla-Flu eu vejo muito como um clássico que tem muito torcedor que não é realmente torcedor do Flamengo e do Fluminense. Às vezes torce por um time da sua região, mas como o time não anda tão bem das pernas, acaba escolhendo um Flamengo ou um Fluminense para torcer por um time que está na Série A ali, né? Digamos assim. Também apesar de toda a história que envolve o Fla-Flu, dele ser um patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, são times que, bom, agora o Flamengo está muito bem, mas alguns anos atrás não conseguia montar equipes tão fortes assim, né? Então, eu não colocaria ele como o maior clássico do Brasil, não. Um que eu gosto bastante é o Bavi. Não acompanho tanto assim, mas eu gosto bastante do Bahia. Então, é um clássico que sempre que eu consigo ver, eu acabo torcendo por Bahia, e é um clássico que nos últimos anos aí também deu uma briga uma vez aí que foi goleiro socando tudo. Então é um clássico bem emocionante. E como o Zuco falou, o estado, os caras dividido também, fica todo mundo debatendo estrela no escudo.
Então é um clássico bem legal. Outro que eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando foi Esporte Náutico, que eu vi que é um livro que tem é um jogo que tem um dos confrontos mais equilibrados e já tem até livro escrito sobre esse confronto, sendo ele o mais antigo do Nordeste, né? Eu acho bacana que a gente, apesar de ter feito essa primeira rodada, depois de ter feito essa primeira rodada de discussão, a gente chegou meio que num consenso, né, que existem dois grandes clássicos que foram meio que unanimidade na fala de todo mundo. Todo mundo citou bastante do que o Palmeiras e Corinthians, grande parte de nós falando que é o maior clássico do Brasil, eu também concordo com isso, acho que é um clássico que tem muito mais relevância nacional, muito mais relevância até internacional, pelo histórico de jogos, pelo tamanho da rivalidade do que o Grenal, mas não excluindo o Grenal como um grande clássico de grandes jogos, uma rivalidade histórica, talvez uma rivalidade até maior do que o Palmeiras e Corinthians, e a gente viu que o pessoal aqui acaba elencando esses como os dois maiores do Brasil, né? Fazendo um rápido comentário aqui que o Otávio comentou a respeito do Bahia e Vitória, eu tô gravando hoje com uma camisa do Bahia. Acho interessante porque a última vez que eu fui para Salvador, quem já teve a oportunidade de ir para Salvador sabe que além de ser um lugar muito, muito bonito de se conhecer, histórico, o pessoal te recebe muito bem e é uma discussão que acaba ocorrendo em qualquer lugar, né? Eu tava no Uber indo pra praia com a camisa do Bahia, o cara, não, pô, te dá uma camisa do Vitória a próxima vez que você vier, então é uma discussão que o próprio pessoal acaba fazendo com todo mundo que tá, é uma rivalidade bastante presente no dia a dia dos soteropolitanos, principalmente, e a gente vê também o tamanho disso para aquela região, para aquela população. Então eu acho que é um clássico que tem, para mim, mais charme até do que o Fla-Flu, que apesar de ser um clássico bonito de se ver, charmoso, eu concordo muito com o que o Otávio falou, que não tem talvez não tenha tanta relevância nacional, né? A gente pega de uns anos atrás, o Fla-Flu era só um nome bonito, e o jogo em si era uma bela porcaria. O Flamengo agora que acha que é muito grande e tudo, mas parece que o pessoal esquece que os times antigamente eram uma bela de uma droga. Eu mesmo fui assistir Português e Flamengo algumas vezes no Canindé e era sempre uma tristeza ver o Flamengo jogar. Mais triste ainda é ver a gente perder pro Flamengo, né? Mas enfim, eu vou passar pro Fred, que eu vi que ele já até colocou alguma coisa aqui já tem alguma coisa para complementar a nossa discussão. Fredão, contigo, cara. Bom, vou fugir um pouquinho dos clássicos que a gente está discutindo, vou falar de outros clássicos que eu queria dar destaque. Também temos o clássico de Minas, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. E nessa última década vem ganhando muita força, né? Porque o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho descobriu o Atlético, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Inclusive, a final da Copa do Brasil foi Atlético e Cruzeiro. Aí, nesses últimos anos, vem sendo discutido quem é o maior de Minas. Então, eu acho que é um clássico que ganhou muito destaque na mídia nacional por conta do grande desempenho dessas duas equipes nos últimos anos. Lógico que o Cruzeiro aconteceu o que aconteceu no último ano, que hoje está afundado em dívidas da segunda divisão e vai passar seu centenário na segunda divisão. Em janeiro de 2021, o Cruzeiro faz 100 anos e a Série B desse ano só termina em fevereiro de 2021. Então, o Cruzeiro vai passar o centenário na Série B, é uma mancha na história do Cruzeiro. Mas é um clássico que eu vejo que foi ganhando muita força nacional nos últimos anos. Para isso, eu queria dar um destaque para o clássico Atletiba, que é entre Atlético Paranaense e Curitiba. Foi o primeiro clássico que confrontou a Rede Globo. Por questões de direito de transmissão, os times se recusaram a disputar a partida. Isso lá em 2017, lembro que foi uma das primeiras matérias do blog. Então, acho que também é um clássico que, apesar de não ter muita mídia, é um clássico que é muito grande no Paraná. A rivalidade é sempre muito forte lá também. Por conta de ser o primeiro clássico que confrontou a maior emissora do país. Então, acho que merece destaque, sim. Para isso, aproveitando para fazer as provocações, já que o Dani tá falando das maiores goleadas da história, eu queria deixar um abraço para ele, que
que a maior goleada entre Palmeiras e Corinthians foi 8-0 pro Palmeiras. E um beijão pro Gui, que a maior goleada entre Palmeiras e Santos foi só um 8-0 pro Palmeiras também. Então, 2 dois beijos pra vocês. Então tá bom, né? Então tá bom. Hoje o dia de provocar o Guilherme, então tá bom, né? Os Mr. Série B aí me provocando, beleza. Eu queria só pontuar uma questão. Acho que clássico charmoso, Coutinho, tá meio que tá me cheirando troféu bananão, né, mano? Sei. Vamos ver. Só queria colocar mais alguns pontos na questão das brigas que tiveram, né? A gente tem aquela briga emblemática aí, o Corinthians e Palmeiras, na minha opinião, ganha de lavada. Aquela briga emblemática que o Edilson Capetinha começou a fazer a embaixadinha na lateral e aí todo mundo caiu no pau, aí Paulo Nunes caiu no pau, aí Marcos caiu no pau. Foi uma coisa absurda, né? Aquele jogo, né? Quem não se lembra dessa pancadaria, né? Tivemos também Flamengo e Vasco com brigas de Romário, Edmundo e companhia, né? Então, sempre formidável, né? Alto nível assim na pancadaria. E por fim, né, não vamos deixar de comentar também, não tinha comentado no meu comentário inicial, mas que briga maravilhosa também aquela do Grenal agora, uma das últimas partidas, né, antes desse período que a gente está passando, né, mas enfim. Bom, Dani, acho que você tem alguma coisa para falar aí. Bom, pegando agora o gancho que o Gui deixou das tretas nos clássicos, eu queria falar de um clássico que não tem treta, do pior clássico do Brasil, o clássico mais bananão do Brasil, e ainda por cima de tudo tem um nome feio pra caramba, que é o Sansão, São Paulo e Santos, que até ir no mesmo ônibus para chegar pro jogo eles já foram. E todo jogo aquele negócio meloso. Ah, você é o maior time do estado. Ah, não, você que é o maior time do estado. Não, é ridículo. Eu não gosto do Sansão. Por mim, não teria esse jogo em Campeonato Paulista e em Campeonato Brasileiro. Porque se é pra ter clássico pra um ficar elogiando o outro, não tem, mano. Clássico é porrada, velho. Agora que eu já tirei isso do meu peito, eu queria puxar o gancho agora. Falamos bastante dos clássicos estaduais, que acabam sendo clássicos nacionais, né? Mas eu queria falar dos clássicos interestaduais. Vou começar falando dois do meu time, lógico. Primeiro tem o Clássico do Povo, ou Encontro das Nações, tem os dois nomes, que é Corinthians e Flamengo, quando as duas maiores torcidas do Brasil se encontram. Por mais que eu acho que poderia ser um clássico maior, eu vejo que não é, porque realmente teve os jogos decisivos, já nos enfrentamos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já eliminou o Flamengo já eliminou o Corinthians diversas vezes, em confronto pela Libertadores, quando a gente se enfrentou nas oitavas em 2010, o Flamengo eliminou o Corinthians, aquele nosso time que tinha Ronaldo, mas em 2018 o Corinthians eliminou o Flamengo na semi, o Corinthians tinha um time horrível e chegou na final. Em 2019 o Flamengo deu troco, eliminou a gente nas oitavas. E por mais que tenha toda essa questão da torcida, dois times que têm um histórico popular, eu não vejo que tenha mais jogos assim. E a gente já se enfrentou na final uma vez, que foi da Supercopa do Brasil, primeira versão, em 91, que o Corinthians ganhou. Mas foi um jogo estranho, que se lembra pouco, e os dois times têm torcidas enormes, mas o estádio estava vazio naquela vez. Então, não sei. Para mim, o clássico mais legal do meu time interestadual seria contra o Inter, de Porto Alegre, que é um clássico que cresceu muito nos últimos anos. Porém, em 76, primeira vez que o Corinthians chegou na final do Brasileiro, o Inter ganhou.
aí então o Corinthians só iria ganhar o Brasileiro em 1990, mas teve a questão em 2009, nós ganhamos a Copa do Brasil em cima deles, que tem a questão do DVD, que até hoje quando o Corinthians joga contra o Inter, a gente coloca no estádio para pôr no DVD, que é a famosa fala do presidente do Inter na época, também em 2005, que nós somos campeões brasileiros, e o jogo contra o Inter foi muito importante, com aquela expulsão que não houve, que deveria ter havido do Fábio Costa em cima do Tinga, e em mata-mata a gente já se encontrou na final na Copa do Brasil. Infelizmente o Inter nos eliminou 2 vezes, inclusive quando estava na segunda divisão em 2017, mas eu acho um jogo que eu gosto de ver, principalmente o Corinthians levando vantagem. O Corinthians tem 30 vitórias, o Inter apenas 23, e todo jogo é interessante, a torcida do Inter sempre vem para cá, a torcida do Corinthians sempre vai para lá, enche o saco dos times, e é legal, eu gosto de ganhar em cima do... Queria começar falando que o Fred só não mandou salve para mim aquela hora porque ficou 15 anos sem ganhar no Morumbi, então só deixar esse adendo aí. E tava vendo também o Palmeiras e São Paulo, é um clássico bastante equilibrado também, né? 109 vitórias do Palmeiras contra 108 do São Paulo, 106 empates. Então é um clássico bem interessante, né? O Dani falou aí de Corinthians e Internacional. Eu tava até discutindo isso com uns amigos meus esse dia, que como é que os caras têm orgulho de comemorar aquele título do Brasileiro de 2005 daquela maneira que foi, né? No mínimo duvidoso o gosto de alguém que comemore um título desses. Ouvindo o comentário dos colegas aí da bancada, uma briga em clássico que eu também me lembrou muito foi aquela que o Palmeiras e Santos, que entra o Domingos só para dar aquela desestabilizada no Diego Souza, fala uma coisinha no vídeo do Diego Souza e ali já descampa a porrada. O Diego Souza ensandecido, todo mundo tentando segurar ele pula a placa para passar aquela famosa rasteira no Domingos. Então, uma cena que marcou bastante os últimos clássicos. E, bom, o Zuco também falou do Sansão. Eu também não é um clássico que chama tanta atenção, mas, bom, é o clássico, querendo ou não, vou ser um tanto quanto clubista, dos maiores times do Brasil, né? Os únicos times que têm 3 Libertadores e São Paulo tem 3 Mundiais, né? Então, por isso talvez que ocorra essa questão do vamos ficar jogando pro outro que você é maior. Sendo que o São Paulo sabe que ainda consegue ser maior. Brincadeiras à parte, é isso aí, né? Olha, eu vou tentar ser o mais sucinto, mas é que teve muita groselha sendo falada nessa bancada, né? Primeiro o Gui falando que eu vou ganhar o troféu Bananão porque eu falei que Fla-Flu é charmoso. Pô, os caras, é o único dos clássicos aqui que a gente citou que é considerado um patrimônio material do Estado. Pô, não tem como a gente ignorar isso também, né? Por mais que a gente faça sempre piada com carioca, né? A gente tem que lembrar que o tamanho disso pro Estado, né? E o quanto isso acaba contando para a história do clássico. E quando a gente fala de maiores clássicos do Brasil, a gente não pode deixar de citar um Fla-Flu. Apesar de que, como eu já mesmo comentei, não é um dos maiores, não é um dos mais importantes clássicos em relevância nacional, mas ainda assim eu acho que é válida a menção, mesmo não sendo comparável a um derby paulista ou a um Grenal, como a gente já comentou aqui. Quanto ao Otávio, foi um comentário um tanto quanto clubista, né? Porque o meu time tem Mundial, e aí a gente fica falando que o outro é maior, porque também tem 3 Libertadores. Eu não sei, sinto um cheiro
troféu Bananão inédito também, chegando aí pro Otávio. E acho que você, meu querido, tá muito esquecido aí, falando, não, porque meu time é grande, maior do Brasil, mas já que a gente tá falando de clássicos, né, há pouco tempo atrás a Portuguesa comemorou aí uma efeméride muito bacana, né, que foi o 7-2 em cima do São Paulo em 98, né, só baixar um pouco a bola do Otávio que estava lá muito alta aí. Lembrando que essa maior goleada no norte-sul paulistano é da gloriosa Portuguesa de Desportos. Então já fica aí a menção para baixar a bola do Otávio um pouquinho. E, cara, voltando aqui um pouco no assunto que a gente estava discutindo hoje, né, do maior clássico do Brasil, a gente já tinha aí uma discussão mais formada entre o derby paulista e o Grenal como para ter esse título de maior do Brasil. E acho que só o Gui, né, de todos nós, acabou considerando o Grenal maior do que o derby. Gui, que você podia dar uma opinada, ou explicar um pouco melhor o porquê que você acha realmente o Grenal maior do que o derby, o que faz você ter essa visão, entendo que você é o único que tem essa visão um pouco diferente da gente, de ver o derby paulista como o maior do Brasil, né? Perfeito, mano, perfeito. Só queria também começar meu comentário só falando que você abraçou, né? Mas beleza, a gente vai seguir o jogo aqui e vou explicar o porquê, assim. Muitos dos argumentos que vocês colocaram como impeditivos, eu coloco eles como os que enaltecem a importância desse clássico. Eu acho que a questão da rivalidade, ela tem que ser colocada na balança, assim, para quando você vai medir um peso de um clássico, assim, em questão nacional, né? É uma rivalidade tremenda ali entre Grêmio e Inter. A gente sabe que tiveram grandes jogos na história. Eles praticamente todo final de Campeonato Gaúcho são os dois, então muito importante. Eles já se encontraram em Libertadores, eles já se encontraram em fases decisivas de Copa do Brasil, né? Então eu acredito que é um clássico que consegue superar o nosso clássico paulista, né? É um clássico mais antigo do que o nosso clássico paulista, né? Mesmo com todos os poréns que a gente tem para colocar o nosso clássico na frente, eu acho que em questão de história, de tradição, de peso, de rivalidade, eu acho que esse combo consegue ser um pouquinho superior ao clássico paulista, né? Bem de leve, assim, talvez por eu não ter muita afeição a esses clubes paulistas, né? E também por achar que um estado com 4 clubes tem torcidas divididas, né? Embora o Corinthians e o Palmeiras tenham um pouco mais de torcida do que os outros dois, a gente também tem uma relevância grande em São Paulo, né? O Santos tem bastante torcedores, embora muitos digam que não, e o São Paulo também tem bastante torcedores, né? Então eu acredito que o Grenal ele consegue ficar um pouquinho à frente nessa disputa aí. Mas Fred, eu vi que você queria falar alguma coisa, fala com a gente aí, mano. Primeiro que o Coutinho tá fugindo do troféu Bananão, né? Ele não quer assumir essa liderança. Mas beleza, né, cara? Não adianta fugir, que eu acho que no final do dia a votação vai ser unânime pra você. Menos que alguém cometa uma gafe muito feia. Para isso, Dani, não sei por que você quis exaltar Flamengo e Corinthians, que pra mim é o clássico do Datafolha, né? Que só serve pra ver quem tem a maior torcida. Otávio, outra coisa. Beleza, a gente ficou 15 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi, que inclusive o gol mais bonito da história do Morumbi é o gol do Alex chapelando o Rogério Ceni. A gente quebrou esse jejum com o gol do Daverson. Não seria legal você ficar lembrando esse jejum, sendo que ele foi quebrado pelo Daverson. Por fim, eu só queria falar para todos que a gente está exaltando aqui as brigas entre os clássicos, mas lembrando que a gente só é a favor da briga dentro do campo. Os caras são profissionais e sabem o que fazem. O esquema tático repudia qualquer briga entre torcidas, dentro ou fora dos estádios, até porque muitas delas já acabou em morte de torcedores.
É algo realmente lamentável e, na minha opinião, algo extremamente escroto você matar uma pessoa por paixão a um clube. Acho um exagero. Fora isso, sobre os clássicos, entendo o ponto do Gui. Por muito tempo, eu também achava que talvez o Grenal fosse o maior clássico do Brasil, até mesmo porque a mídia dá muita força para esse clássico, como o Otávio levantou, a 442 já classificou como o 8º maior clássico do mundo, mas na minha opinião também a 442 é uma forçada. Se eu não me engano, ela colocou Boca e River como o maior clássico do mundo, que, cara, pra minha opinião, o Boca e River tá atrás de, por exemplo, Celtic e Rangers e e Barcelona e Real Madrid, que hoje são dois clássicos, dois exemplos, são muito maiores do que Boca e River, mas beleza, né? Para isso, cara, como eu já falei antes, eu vejo que pela relevância do clássico, eu acho que o Palmeiras e Corinthians é maior. Primeiro que é a rivalidade de região, é a Zona Leste contra a Zona Oeste, os times brigando por final de Brasileiro, por fases agudas da Libertadores, final de Paulista, por final de Rio-São Paulo. Eu acho que tem muito mais decisões envolvendo Palmeiras e Corinthians. Inclusive, recentemente, revezaram os títulos brasileiros, né? O Corinthians ganhou no ano, o Corinthians ganhou em 2015, Palmeiras em 2016, Corinthians em 2017, Palmeiras em 2018. Então, eu acho que é o maior clássico do Brasil, seguido do Grenal. O Grenal ficaria em segundo, na minha opinião, para fechar o que tenho para dizer. Eu acho que a gente tem aí bons argumentos para os dois lados, né? Eu concordo muito mais com o Fred, já dei minha opinião a respeito. Acho que o derby é maior do que o Grenal não digo em rivalidade, que isso não tem nem comparação, mas analisando todo o contexto, as fases, os jogos, a importância de cada um dos jogos individualmente, acaba dando uma vantagem maior para o Corinthians e São Paulo quando a gente fala de rivalidade nacional, né? Bom, eu também acho Corinthians e Palmeiras o maior, né, aqui no Brasil. Não, como o Fred falou, também acho que talvez a 442 tenha forçado a barra, considerando o Grenal como o 8º maior clássico do mundo. E, se eu não me engano, nessa mesma lista, o Palmeiras e Corinthians, ele tá bem atrás do Grenal nessa questão de maior clássico, né? Mas é só isso mesmo. Acho que não tem clássico maior no Brasil do que o Palmeiras e Corinthians. Não tem rivalidade maior que essa. Bom, vamos lembrar também da revista 442, que já colocou o Maradona como o maior da história, então colocar o Grenal em 8º maior clássico do mundo, eu não digo que não tem tanta relevância. Também concordo que o derby é o maior clássico do Brasil. E eu queria também fazer uma pergunta ao Coutinho, antes do nosso momento descontraído. Coutinho, você que torce para a Portuguesa, eu lembro que há uns 3 episódios atrás, 3 ou 4, eu falei do clássico dos imigrantes, Portuguesa e Juventus, e você me falou que não considera clássico. Então eu queria saber, quem que é o rival da Portuguesa? Qual que é o clássico da Portuguesa? Porque jogo da Portuguesa contra os 4 grandes do estado não é clássico. Pode ter tido até alguns jogos importantes, mas não vai ser clássico, né? Então eu queria saber de Vossa Senhoria o que você acha o maior clássico da Portuguesa, o maior rival da Portuguesa. Olha, já falei uma vez, eu vou repetir, que, mano, Portuguesa e Juventus não é clássico, isso é invenção da torcida do Juventus. Acho que por ser tão minúsculo o time, não tem com quem disputar nada, né? Aí quer criar uma rivalidade em cima de um time que não tem nem comparação a história dos dois, né? Pra mim isso é tristeza de time que nunca saiu da Rua Javari e quer ter importância, quer ganhar importância em cima de um clássico que nem existe. Nenhum torcedor da Portuguesa acredita que Juventus e Portuguesa é clássico. Bem, não vou falar que todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas nunca conheci um torcedor da Portuguesa que considere isso aí um clássico. E eu tô sendo bem sincero, não tô nem metendo louco aqui, mas
não acho que seja clássico, não vejo rivalidade nisso. É que nem falar que Portuguesa e Nacional também é clássico. Acho que é um jogo que, dadas as circunstâncias, infelizmente, que a Portuguesa hoje se encontra, acaba tendo uma relevância maior, mas não vejo isso como um clássico, nunca vi e nunca verei. Acho que é um jogo que eu particularmente gosto de ganhar, como todos, exatamente porque a torcida do Juventus é muito chata em relação a isso. Então é sempre muito bom ver os filhotes de palmeirense tristes saindo do estádio quando perde pra gente. Mas não acho que seja um clássico, não. Na minha visão não é, até porque não tem rivalidade da nossa parte. Agora, respondendo a sua outra pergunta, qual seria o clássico da Portuguesa? Cara, eu não acho que a Portuguesa tenha nenhum grande rival. Acho que, historicamente, os 4 times de São Paulo sempre são os grandes, né? O Big Four de São Paulo sempre é um clássico para a Portuguesa. Talvez para mim, por ter crescido junto com o irmão São Paulino e, né, ter essa briga dentro de casa, e não só com o meu irmão, mas o meu avô também é torcedor de São Paulo, acho que eu considero São Paulo e Portuguesa o maior clássico, pelo menos para mim, né? Até pela história que eu tenho com o meu irmão, a gente viu o jogo, zoa. Eu sempre cresci com muito São Paulino, então, quando a Portuguesa ganhava de São Paulo, pra mim era muito mais legal zoar os São Paulinos. Corintiano, Fredão, não tenho muita rixa com Portuguesa e Corinthians, até porque, querendo ou não, o Corinthians também ajudou bastante o Português, mas é um clássico que eu também adoro ganhar, até porque ninguém gosta de perder pra corintiano. E só um último adendo aqui, o Zuco comentou aqui no nosso grupo que a Portuguesa é grande demais para ser pequena e pequena demais para ser grande. Cara, eu acho que isso fala bem do que é a situação atual da Portuguesa. É um time que infelizmente não pode ser mais considerado grande no cenário mundial, no cenário nacional, mas ao mesmo tempo não tem como falar que é um time pequeno. É óbvio que aí tem muito clubismo da minha parte, mas enfim. Bem, pessoal, acho que a gente teve uma boa discussão a respeito do maior clássico do Brasil. Grande parte da bancada elencou o derby, 4-1 com o maior do Brasil, então batemos aqui o martelo, pelo menos grande parte da gente concordando com o Corinthians e São Paulo, sendo o maior clássico do Brasil. Então, obrigado a todo mundo que ajudou nessa discussão. E Gui, parabéns, sendo o único aí do contra, né? Conseguiu manter bem a argumentação. Acho que foi uma discussão bem proveitosa. E já passando para a parte mais descontraída, para vocês, qual é o maior? A gente falou bastante da 442, da lista que eles colocaram. Para vocês, qual é o maior clássico a nível mundial? Para mim, o maior clássico mundial, cara, é difícil. Eu vejo Rangers e Celtic como talvez o maior, por conta de todo o contexto histórico que envolve esse clássico, apesar de que fora da Escócia não tem muita relevância esse clássico. Mas eu vi uma história do talvez pode também ser considerado um dos maiores, ou um dos mais maior rivalidade, que é Galatasaray e Fenerbahçe. E teve uma disputa pelo título, não lembro agora se era o campeonato turco. O Galatasaray ganhou o primeiro jogo em casa e empatou o segundo jogo na casa do Fenerbahçe e foi campeão na casa do Fenerbahçe. E o técnico do Galatasaray na época pegou uma bandeira do Galatasaray e cravou no meio do campo do estádio o Fenerbahçe, o que revoltou, a torcida ficou transtornada, tiveram que tirar os caras escoltados de lá. E como forma de repúdio, teve um torcedor do Fenerbahçe que se escondeu atrás de uma placa de publicidade no jogo do Galatasaray com uma faca. E antes de começar o jogo, ele invadiu o campo com uma bandeira do Fenerbahçe, enfincou no meio de campo, na bolinha no meio de campo, no estádio do Fenerbahçe, e depois soltou a faca e deixou os policiais levar ele embora. Então, é um negócio muito forte, assim, pra você ver o nível de rivalidade dos caras. Não, gostaria também de comentar sobre o clássico grego, o Olympiacos e Panathinaikos. Só fazendo uma menção honrosa que eu estudei com um rapaz que era grego, ele era descendente de gregos, salve para Emanuel. Faz tempo que eu não falo contigo, mas tamo junto. E ele era torcedor, não sei se ele ainda torce, mas ele era torcedor fanático do Olympiacos.
E se a gente só brincava, só falava alguma coisa, não sei o que, Panathinaikos, ele já ficava puto, já queria sair na porrada com a gente. Então, menção honrosa aí pro clássico grego, que também é um clássico de torcedores muito apaixonados, né, por seus clubes e, né, torcedores fanáticos que gostam do futebol, assim, né, gostam da zoeira, gostam da brincadeira também. Então, um salve aí para todo mundo que curte esse clássico também, assim como eu, depois de ter convivido com um cara que levava isso muito a sério. Cara, eu acho que Rangers e Celtic é um clássico que me chama muita atenção, até pelo que o Fred falou, da história envolvida. Tem todo um conflito religioso, né, que marca muito não só a Escócia, mas toda a história do Reino Unido, né? Então, com certeza é um clássico que me chama muita atenção. Eu gosto muito de... Não vou falar que eu assisto, porque é difícil achar os jogos do escocesão, mas é um clássico que sempre me chama atenção. Sempre que tem, eu tento dar uma olhada no que aconteceu, ver o jogo. Mas, apesar de ser um clássico que tem uma rivalidade muito grande, eu não tenho como considerar o maior do mundo, sendo que a gente tem um Real Madrid e Barcelona, né, cara, que não só tem um jogo muito pegado nas quatro linhas, mas que tem fora delas um retrospecto gigante para a Espanha também, dada toda a história. O Barcelona muito engajado na defesa da independência da Catalunha, então tem uma questão de separatismo que é muito forte na Espanha, tem uma discussão muito grande ainda, que ganhou mais repercussão nos últimos anos com as tentativas da Catalunha se tornar um país independente novamente. Então, assim, para mim não tem como a gente comparar, nem na rivalidade, nem no campo, né? E sem contar que eu acho que o único jogo do mundo de clubes que todo mundo em qualquer lugar pararia para assistir, né? A gente sabe quando tem um El Clássico, é a semana inteira falando do El Clássico, esperando o El Clássico, porque é um jogo que chama atenção, não só pelos grandes jogadores que a gente veria em campo. Até há um tempo atrás a gente veria um confronto do Cristiano Ronaldo com o Messi. Hoje é toda uma mística envolvendo os caras disputando o Campeonato Espanhol, mas todo mundo para ver esse jogo. Para mim, acaba sendo a maior rivalidade do mundo por conta disso também. Zuko, você o que tem a opinar sobre qual seria o maior clássico do mundo? Ô, Couto, você falou bem do El Clássico. Realmente a questão política é muito interessante, porque não é um clássico de times da mesma região, é um clássico justamente por serem de regiões opostas, politicamente principalmente, e é uma questão que dura centenas de anos. É muito interessante isso, porque realmente o país inteiro, a Europa inteira, o mundo inteiro, como você bem falou, fica apreensivo para esse jogo, que é muito maior do que seriam os clássicos regionais ali na Espanha. Seria Barcelona e Espanhol, ou Real e Atlético de Madrid, que já é um clássico maior, mas mesmo assim não chega perto do El Clássico. E também outro clássico que é muito grande, que é o maior clássico da Inglaterra, assim como o El Clássico, não é um clássico regional, que é entre Manchester United e Liverpool. O Liverpool também tem seu rival no Everton, que já são da mesma cidade, porém é um clássico com cara de sanção. É um clássico da amizade, que todo mundo é amiguinho, não vamos brigar, e por isso acaba sendo o United e Liverpool, que são os dois maiores times da Inglaterra, fazem o maior clássico do país. Outros clássicos que, como vocês já citaram também, como o clássico escocês, o clássico grego, o clássico turco, são clássicos que a torcida fazem ser grande, né? Porque a torcida desses times são muito fanáticas, e por mais que os times não tenham uma representatividade, um tamanho muito grande dentro da Europa, dentro do país, realmente é muito louco. Às vezes vira até guerra civil. Mas eu queria falar aqui do River e Boca. Eu discordo do que o Fredão falou. Eu acho que o River e Boca luta sim para ser o maior clássico do mundo. Todos nós compartilhamos nosso ódio argentino,
mas maior do que o ódio do brasileiro ao argentino é o ódio entre argentino e argentino, nesse caso, entre os torcedores do Boca e os torcedores do River. Tem toda a questão também do Boca ser um time popular, de um bairro popular, o River já ser um time mais de elite, que também acontece em alguns clássicos que a gente já citou aqui também no Brasil, e tem toda a história, várias decisões de campeonato. O River ficou muito tempo em baixa, caiu para a segunda divisão, subiu com um timaço, ganhou Libertadores, aí chegou na final da Libertadores com o Boca, e a primeira partida terminou em confusão também, briga da torcida, e virou um imbróglio gigantesco, acabou levando a final para Madrid, final da Libertadores da América em Madrid, um negócio bizarro, e o River acabou ganhando. E eu acho que é um clássico que tem sim seu valor, porque a gente pode apreciar uma boa rinha de argentinos. Bom, eu concordo com o Matheus. Eu acho que não dá para... Eu não colocaria o Boca e River, nem o Celtic contra Rangers como o maior clássico, sendo que tem o El Clássico, que tem toda a questão política envolvida e tudo mais, e além de ser um clássico que é transmitido mundialmente. Não tem, o El Clássico ele passa em tudo que é lugar. No dia que tem jogo, qualquer lugar do mundo que você for, vai estar lá passando o jogo. Eu também simpatizo bastante com o Galatasaray contra a Fenerbahçe. Acho que é um clássico bastante interessante, a gente imaginando, né, porque diversos jogos, tanto não necessariamente contra o Fenerbahçe, às vezes pela Liga dos Campeões, você já via a torcida do Galatasaray fazendo aquele inferno por causa dos vermelhos, sinalizadores, sem falar que tem aquele vídeo do Felipe Melo, que aí não é nem contra o Fenerbahçe, é contra o Besiktas, se eu não me engano, que ele dá um carrinho no cara, ele é expulso, tira a camisa e sai mostrando a camiseta, e a torcida invade o campo para querer pegar o Felipe Melo na porrada. Então, eu acho que lá na Turquia é um clássico bem, bem forte, assim, tem bastante rivalidade nas partidas. Cara, eu vou dar um apoio pro Zuko no que ele comenta sobre o River e Boca, viu? Eu também concordo que é um clássico que tem uma relevância grande também, a gente não pode ignorar. Óbvio que eu não concordo de ser o maior do mundo, mas tá lá, sei lá, no mínimo um top 10, eu diria. E a gente não pode negar que é um clássico que tem uma relevância grande, até mesmo continental, como bem mesmo o Zuko comentou. Já foi final de Libertadores, diversos outros jogos em torneios internacionais. E só pra gente comentar um pouquinho do que foi aquela final lá em Madrid, eu achei o mais bizarro de tudo é você tem um torneio chamado Libertadores da América, e ele ser disputado no país que colonizou os dois, né? O Copa Conquistadores da América, né? Acho que foi o mais bizarro de toda aquela decisão que, como a gente bem falou aqui, né? Os caras se odeiam tanto que se arrumaram confusão uma tal maneira que o jogo teve que ser em outro país, em outro continente, para conseguir ocorrer, né? Bastante curioso, para dizer o mínimo. Uma outra coisa que acabou surgindo aqui é o Peñarol e Nacional, o clássico no Uruguai. O Fred comentou, até vou deixar o Fred comentar isso daqui a pouco, que realmente é um clássico bastante importante lá no Uruguai, mas eu não podia deixar de comentar, né, o maior clássico da Colômbia, país que eu morei por um ano, que é entre o glorioso Millonarios contra o Santa Fé. Clássico importante, já disputaram Sul-Americana um contra o outro, não chegaram na final, mas já se enfrentaram em algumas fases do torneio. E também recentemente foi decisão do colombianão, disputa vencida pelo glorioso Millonarios, maior campeão da Colômbia. Um abraço a toda a torcida do Millonarios que me escuta. E também tem a rivalidade entre Millonarios e Atlético Nacional,
que é uma rivalidade intraestadual, né? O Milionários é de Bogotá, o estado de Cundinamarca, o Nacional é de Medellín, do estado de Antioquia. Então, como os dois são os maiores campeões do país, tem essa rivalidade bem aflorada entre os torcedores e entre os times também. É um clássico bastante pegado, né? E, Fredão, desenrola um pouco sobre esse Nacional e Peñarol que você levantou pra gente, cara. Primeiro, eu gostaria de ressaltar isso, que acho inaceitável o maior jogo da história de River e Boca ter sido no país que colonizou eles. É uma coisa de ter um Palmeiras e Corinthians lá em Portugal. Tipo, não faz sentido nenhum, ainda mais sendo tipo uma final de Libertadores. E eu baixo um pouco a bola do Barcelona e Real Madrid, porque o El Clássico foi inspirado no Boca Juniors e River, né? Que lá eles chamam de O Clássico, aí, ou maior clássico, tipo, tem um nome assim, ou alguma coisa assim, tem um nome lá, River e Boca. E o pessoal achou legal o nome de River e Boca e botaram El Clássico para Real Madrid e Barcelona. Então, o nome El Clássico é inspirado em Boca e River. Inspirado em Argentina, não dou moral. Fora isso, cara, eu fiz um mochilão pela América do Sul e passei pelo Uruguai lá em 2016. E, cara, eu passei, não cheguei a entrar para visitar o estádio nem no Nacional nem no Peñarol, porque tinha que pagar. Então, eu não ia pagar para entrar em clássico, você não estava fazendo mochilão e o dinheiro estava contado pro resto da viagem. Mas conversando com as pessoas do Uruguai, você percebe que é como se fosse um Grenal, sabe? É o mesmo nível de um Grenal Peñarol e Nacional, que divide um país, que é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, né? E, cara, eles são os dois times com mais participações na Libertadores. Você vê, então eles estão sempre na Libertadores, sempre brigando pela hegemonia uruguaia. E o negócio lá é tão pegado quanto o Boca e River. Bom, só para encerrar essa nossa discussão, vou fazer um comentário aqui que acho que todos vão concordar. Vou falar do verdadeiro maior clássico do mundo, que é o clássico que envolve as duas maiores torcidas, que tem a maior rivalidade e que transcende os clubes e os clubismos, que é Brasil e Argentina, o super clássico das Américas. Eu acho que essa última não tem nem discussão, né, Zucco? Não... Ainda que seja um clássico que tenha muita rivalidade, né? Eu, sinceramente, não consigo assistir um Brasil e Argentina e ficar triste, né? Porque, e ficar assustado. Até porque a Argentina nunca fez muito mal pra gente, né? Pelo menos eu nunca vi a Argentina causar muito dano pro Brasil. É umas derrotas lá e cá em eliminatórias, mas, de uns anos pra cá... Foi só passeio do Brasil, sempre que teve jogo decisivo, né, o Brasil ganhou. Então eu considero a Argentina muito mais meu filho do que meu inimigo, né? Até porque é sempre uma aula nossa em cima deles jogando bola. Mas, pessoal, antes da gente seguir para os encerramentos, acho que é válido a gente já fazer a votação do Troféu Bananão. Você que já escuta a gente há um pouco mais de tempo sabe que é uma tradição relativamente nova no programa. A gente, ao final, sempre dá o Troféu Bananão ao membro da bancada que falou a maior groselha do programa, um modo da gente fazer uma brincadeira, uma piada interna com todos nós. Então vamos lá, eu vou abrir a votação. Zucco, quem que deve ganhar o Troféu Bananão de hoje? Eu acho que dessa vez o Troféu Bananão não escapa dos irmãos Coutinho, porque tanto o Otávio quanto o Matheus fizeram comentários dignos, comentários com alta escala no nível de comentário bananão. Mas eu acho que dessa vez eu vou votar no Otávio, que reforçou a narrativa do Sansão. Tudo bem, eu discordo muito da minha indicação. Acho que não fiz nada de nenhum comentário a mais, só um comentário óbvio, na minha opinião. Mas já aproveitando aqui, eu vou dar o meu voto pro Otávio, né, que também abraçou aí um clássico que todo mundo aqui disse que era meio desimportante, que ninguém tava nem aí. Ele foi lá, reforçou, sendo mais bananão ainda, falando realmente, é meu amiguinho, não tem rivalidade, mimimi. Pra mim, mereceu o bananão de hoje. Otávio, você, cara, quem deve ganhar o Troféu Bananão? E aproveite e faça a sua defesa. Pô, não acredito que eu tenha reforçado, não. Eu simplesmente falei o porquê que acontece isso. Eu não reforcei, não falei
nada que é correto que os clubes fazem. Então, não creio ser correta a interpretação de vocês. E, bom, eu acho que o meu voto, infelizmente, vai pro Gui novamente, que se ele foi contrário a todo mundo, colocou Grenal, e eu também não gosto tanto assim do Grenal, então meu voto vai nele. Fredão, você, cara, quem que é o eleito de hoje pro Troféu Bananão? Bom, pelas minhas contas, temos um voto pro Matheus, 2 pro Otávio, 2 pro Otávio e 1 pro Gui, certo? É isso, 2 pro Otávio e 1 pro Gui. Cara, eu sei que o Gui não vai votar nele mesmo, mas eu vou deixar a decisão final pro Gui. Então eu vou votar no Gui por ter sido o contrário da bancada. Vai ter o voto de misericórdia em votar nele mesmo no Otávio. Então eu vou dar o voto pro Gui só para deixar legal, só para ter o último voto ser o voto decisivo. Fora isso, eu queria lembrar também que essa semana, né, esse mês, comemorou mais uma eliminação da Alemanha à Rússia, né, na Copa da Rússia de 2018. Então acho que pode ser talvez uma das maiores rivalidades do futebol, porque a Alemanha não consegue bem contra a Rússia desde 1945, né? Lembrado nesse último mês. E, bom, deixar aí o 2-2 empatado só para dar emoção e o Gui dar o voto do Gui ter peso e dar a decisão final. Bom, vocês estão achando mesmo que eu vou votar em mim? Vocês estão achando que eu vou ser o bananão, né? Pode pá, acho que não, galera. Meu voto vai ser no Otávio, porque eu não falei porra nenhuma de sanção, porque eu acho que, não é um clássico que valha nenhuma lembrança nacional. Eu acho que é um clássico bem regional e é um clássico bem de comadre mesmo. Eu fico até meio puto com essa massagem que a galera tem feito nos clubes atuais, né? Tipo de, maior de não sei o que, maior de não sei o que lá, maior de não sei o que lá. É a mãe de vocês, tá entendendo? Porra, não é isso aí não, meu. Você vai ser o bananão essa semana, Otávio. Aí, parça, pega esse troféu pra você, mano. É nóis. Então, pô, acho que já tá definido, né? Parabéns ao Otávio aí. Troféu Bananão da semana, primeiro bananão do Otávio no programa, já colocando aí na conta. Vamos ver até o final do ano quem é que fica com mais troféu na conta pra gente fazendo a seleção todo final de programa. Bem, pessoal, então, dado o troféu Bananão por Otávio, acho que a gente já pode ir caminhando para as considerações finais. Então, vou passar a bola pro Otávio, primeiramente, o agraciado com o troféu Bananão. Otávio, considerações finais, cara? Bom, eu acho que por mais que a gente tente evitar um dia as coisas chegam, né? Acho que dessa vez só chegou porque por conta da organização dos votos aí. Talvez uma outra organização não tivesse me dado tão mal. Mas tudo bem, vamos trabalhar para não ganhar mais. Mas queria agradecer aí os ouvintes e lembrá-los de acessar as matérias no blog, dar uma lida lá, porque sempre muito importante e sempre muito bom se inteirar dos assuntos do futebol que a gente discute por lá. Bom, gostaria de agradecer vocês, pessoal, mais um programa muito bom. Falar que agora só o Fred ainda não ganhou o troféu Bananão, e eu estou pressentindo que ele será o próximo. E o Otávio, acho que se a gente desse mais de um troféu Bananão pro programa, ele ia ganhar outro, por ter criticado a organização do troféu Bananão. E é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que escutaram. Eu quero falar para vocês que nosso podcast também está no YouTube agora, assim como o conteúdo exclusivo que o Fred vai falar mais logo menos. Muito obrigado, até a próxima. Bom, queria agradecer a todos os ouvintes que estão conosco até o momento. A gente faz o programa para vocês, como já dissemos nos outros episódios, e fazemos também para nos divertir, para tirar uma risada, para
matar a saudade dos amigos, e isso é muito bom, é muito gratificante. E queria reiterar um pouquinho o comentário do Dani, que só um bananão mesmo para justificar o troféu com ordem de fila. Vá pra puta que pariu, né, meu irmão? Porra, meu. Seja homem e aguente o seu prêmio. Pô. Falou, galera. Até a próxima. Bem, depois desse cosplay de Craque Neto feito pelo Gui, eu vou passar a palavra pro Fred dar suas considerações finais e também o seu aviso, né, sobre o nosso YouTube, que agora a gente está começando a trabalhar com ele também. Vai lá, Fredão, com você. Bom, eu vou reiterar o que meus amigos falaram, só um bananão de verdade reclamaria da ordem de votos do troféu bananão. Parabéns, Otávio, você teve uma atitude típica de um bananão. Para isso, a gente do Esquema Tático começamos o canal faz pouco tempo, então eu peço a ajuda de vocês. Assistam o vídeo, se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante. A gente tem 2 lives lá por enquanto, temos um podcast lá e temos um segmento que eu comecei. Aproveitando que a gente está falando de clássico, a gente começou o segmento clássicos aleatórios. O que seria um clássico aleatório? Um clássico que não tem muito espaço na mídia esportiva e que os times que estão envolvidos nesse clássico não disputam a Série A do Brasileirão. Então esses são os critérios para determinar um clássico aleatório. O primeiro vídeo já está lá, entre Ponte Preta e Guarani, que inclusive em pesquisa recente, em 2017, eu acho, foi considerado o 17º maior clássico do Brasil, noção do tamanho. Olha o primeiro vídeo. O próximo vídeo vai sair em breve, que vai ser entre Avaí e Figueirense, então fique ligado lá, acompanhem a gente. É isso, obrigado a todos e lembrando, fiquem em casa. Também mais um lembrete, para reiterar o que já foi falado, o que dito antes, violência somente dentro do campo, entre os jogadores, onde eles podem ser punidos com cartões vermelhos e a gente pode dar risada depois. Nunca violência em arquibancada ou fora do estádio. Obrigado a todos. Obrigado, Fredão. Obrigado a todo mundo. Realmente, pessoal, agora estamos em todas as plataformas. Então, você pode escutar a gente em qualquer horário, falando, dando a nossa opinião sobre os diversos assuntos. Então, curta a nossa página no LinkedIn, no Facebook, se inscreve no canal, deixa o seu like, toca a sineta no YouTube. Agora a gente está em toda quanto é plataforma, não tem mais desculpa para você não ouvir mais a gente. Lembrando que os nossos podcasts também ficam no Google Podcasts. Então, várias opções para você ouvir essa bancada maravilhosa, dando seus pitacos sempre muito lúcidos e desprovidos de qualquer neutralidade em seus argumentos. Fazer de novo um disclaimer aqui, parabenizar o Fred quanto a isso que ele comentou agora, violência só dentro do campo e ainda com suas devidas regras sendo respeitadas. A gente preza muito por esses clássicos, a gente gosta de ver um clássico, de ver às vezes até a temperatura subir dentro do campo, mas que a gente deixe claro que só dentro do campo mesmo, ali os caras são profissionais, estão defendendo o deles, estão jogando a bola, fazendo o trabalho deles. Não incite violência, a violência não leva a lugar nenhum e infelizmente a gente tem um histórico muito triste em relação a isso no futebol brasileiro, então a gente tem que combater até pelo bem do espetáculo que a gente preza tanto, que é o futebol. Se a gente quer ter os clássicos com torcida dividir estádio novamente, como era antigamente, a gente também tem que ter a consciência de que violência não leva a lugar nenhum. E, no mais, agradecer todo mundo que nos escuta. Eu sempre falo que a gente faz o programa também para vocês, então deixe comentários, sugestões, críticas, elogios nas nossas diversas plataformas. Leiam o nosso blog, estamos com matérias novas lá, tentando colocar toda semana, trazendo atualidades para vocês. E também aproveitar esse finalzinho, mandar um abraço pro pessoal do Jogo Duro Podcast, um outro podcast que está começando aí, amigos nossos. Então, se puderem dar uma força também, é sempre muito bacana a gente fortalecer o pessoal que está começando também. No mais, muito obrigado a todos e até mais.